Fala aí, pessoal. Fala, meus queridos alunos, tudo na paz? Bom, agora mais uma aula de termologia, agora a primeira lei da termodinâmica, que é uma aula bacana, bem cobrada nos vestibulares, e é uma conservação de energia aplicada a transformações gasosas, como essa que vocês estão vendo aí, ó, de um aerosol, uma transformação adiabática. Vamos lembrar como é que funciona? Então, bons estudos para vocês. Bom, vamos começar aqui com um conceito importante, né, sobre gases, a energia interna de um gás ideal. Repare que o símbolo para a energia interna vai ser a letra U. A letra U maiúscula vai ser o símbolo aqui que nós vamos usar para representar a energia interna de um gás. E veja, como o próprio nome diz, né, energia interna é a soma de todas as energias das moléculas de um gás. Então, nós temos energias cinéticas de translação, nós temos energia, quando a molécula é maior, de rotação, energias potenciais, energias de ligação. Então, esse somatório vai me dar a energia interna do gás. Como nós vamos trabalhar principalmente com sistemas mais simples, né, gás ideal, moléculas menores, como, por exemplo, gases com moléculas monoatômica, né, gás monoatômico, nós vamos considerar apenas a energia cinética de translação dos átomos. E é um trabalho estatístico, né? Quem trabalha com isso no ensino superior trabalha muito com estatística na termodinâmica e foi demonstrado o seguinte, que a energia interna de um gás ela só depende da temperatura absoluta. Então, a energia interna, veja, aumenta quando a temperatura do gás aumenta. Ela diminui quando a temperatura diminuir e ela será constante quando a temperatura for constante. Então, essa informação é muito importante. A energia interna de um gás é uma quantidade associada, então, principalmente à energia cinética de translação dos átomos, e muito importante isso aqui, ela está associada à temperatura absoluta do gás. Então, pensa nisso, ó. Se a temperatura do gás aumentou, a sua energia interna também vai aumentar. A sua molécula vai se movimentar com velocidades maiores, então a sua energia interna total também vai aumentar. Vamos seguir. Bom, então, como eu disse a vocês, a gente vai usar muito nos problemas os gases monoatômicos. Depois eu falo um pouquinho também dos outros modelos. Mas num gás monoatômico, então você sabe que aquela molécula é formada por apenas um átomo. Nos exemplos mais comuns, o gás hélio, o neônio e o argônio. Nos problemas pega muito aqui como exemplo o gás hélio. Então, nesse caso, verifica-se que a energia interna do gás é dada por essa expressão. Como eu disse a vocês, é um trabalho estatístico, né? São fórmulas demonstradas estatisticamente. Nós percebemos aqui o seguinte, a energia interna U, né? Lembra que a gente representa pela letra U, olha como é que é dependente da temperatura. O N, que é o número de mols, e o R são constantes, ó. Então, a energia interna é ligada à temperatura absoluta. Não se esqueçam do sistema internacional. Nós vamos usar aqui a energia em joules, número de mols em mol, né? O R, joule por mol Kelvin, e a temperatura em Kelvin, tá? Então, cuidado com o sistema internacional. Então, para calcularmos a energia interna, 3 meios de nRT. Veja bem, 3 meios se o gás for monoatômico. Para gás diatômico, por exemplo, a molécula tem 2 átomos, é 5/2. Mas isso a gente comenta depois nos problemas, tá? Então, o que vocês devem saber? Gás monoatômico, 3 meios de nRT. O gás diatômico, 5 meios de nRT. Tem mais graus de liberdade, né, para computar a sua energia total. Bom, como PV é igual a nRT, você pode substituir. Ó, são muitos problemas que ele te dá num determinado estado, a pressão no estado 1 e o volume no estado 1. Então, 3 meios de P1V1 vai te dar a energia interna do estado 1. Tá? Então, você pode usar essas duas equações, tá ok? Então, 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Cuidado, mais uma vez, repito, com o sistema internacional. Vamos lembrar aqui, ó, se eu quero a energia em joule, pressão tem que estar em pascal, newton por metro quadrado, e o volume em metro cúbico, tranquilo? Agora, a gente vai usar muito, vocês vão perceber na aula, variação da energia interna. O que seria essa variação de energia interna, o ΔU? Você pode determiná-lo de 3 maneiras. Primeiro, a variação de energia interna é a energia final menos a inicial, como qualquer variação. Então, você pode fazer isso aqui, ó. Você calcula a energia interna no estado 1, 3 meios de P1V1,
A energia interna do estado 2, 3 meios de P2V2. Faz o final menos inicial, você tem a variação da energia interna. Bom, você também pode usar, como ela depende só da variação da temperatura, veja, então a variação da energia interna, você já pode fazer 3 meios de NR ΔT. E lembra que a variação de temperatura na escala Kelvin é o mesmo valor da variação na escala Celsius. Então, aqui muitas vezes fica mais fácil de calcularmos a variação de energia interna. E, por fim, você também pode calcular para a transformação isobárica, quando a pressão for constante, você também pode fazer ΔU, 3 meios de P, ΔV. Enfim, são várias maneiras, mas essa maneira do meio, aqui, ó, 3 meios de NR ΔT, é a maneira mais utilizada. Tá joia, pessoal? Beleza, vamos continuar. Agora, então, pessoal, vamos começar com as leis da termodinâmica. A termodinâmica ela tem 3 leis. A conhecida lei zero da termodinâmica, né? Uma expressão engraçada, mas a gente fala disso aqui lá na parte inicial da termologia. Vocês vão ver que não é bem uma lei, né? É uma constatação muito simples, né? Então, nós temos a lei zero, a primeira lei da termodinâmica, que a gente também vai ver hoje, e a segunda lei da termodinâmica, que a gente vai ver mais adiante. Então, para a gente começar, a lei zero é muito simples, veja bem. Se A está em equilíbrio térmico com B, então veja esses dois potinhos em equilíbrio térmico. E A também está em equilíbrio térmico com C, então veja, esse azulzinho está em equilíbrio térmico com o verde, e o azulzinho está em equilíbrio térmico com esse rosa. Ué, então o que você conclui? Então, nós concluímos que B está em equilíbrio térmico com o C. Então, essa é a conhecida lei zero da termodinâmica. Cá entre nós é uma lei bem simples, né? Bem óbvia. A lei que a gente mais vai usar, evidentemente, é a tal da primeira lei da termodinâmica. Vamos até ela. Então, vamos lá. Está até aqui ó, em negrito, né? Destacado. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das leis mais importantes da termologia. Vocês vão usar muito aí a partir de hoje, tá? E é também uma lei simples, porque ela trata de uma conservação de energia. O que está escrito aqui na tela? Ó? Ela nada mais é do que o princípio da conservação de energia, e apesar de ser estudado para gases, pode ser aplicado em quaisquer processos em que a energia de um sistema é trocada com o meio externo na forma de calor e trabalho. Então vamos ao exemplo. Imagina aqui que nós temos um gás confinado num recipiente. Muito bem, você vai fornecer calor para esse gás. Aí eu te pergunto, o que você espera? O que pode acontecer com a energia que esse gás está recebendo? Primeiro passo, ele pode sofrer uma expansão. As suas moléculas começam a se agitar mais, ele pode usar essa energia para aumentar o volume e produzir, por exemplo, uma expansão. E veja, a energia que gasta nessa expansão nós chamamos então de trabalho. Lembra que o trabalho, nós vimos nas aulas anteriores, o trabalho ela depende exclusivamente do que, pessoal? Da variação do volume. Então, quando o gás expande, nós temos um trabalho positivo, quer dizer que o gás gastou energia para essa expansão. Mas parte da energia fornecida pode ficar retida no próprio gás sob forma de energia interna. Então, olha como é simples. Eu vou te dar um exemplo numérico. Imagina que eu forneci para esse gás 100 joules de calor num certo intervalo de tempo. Desses 100 joules de calor, vamos supor que 80 joules foi gasto para a realização do trabalho. Ora, está faltando 20. Onde estão esses 20 joules? Obrigatoriamente na forma de energia interna. Ou seja, lembra que a energia interna é associada à variação de temperatura. Então, a temperatura do gás aumentou. Se for um gás monoatômico, repito, monoatômico, você pode calcular a variação de energia interna por 3 meios de NR ΔT. Tranquilo? Olha a equaçãozinha aqui, ó. Não tem cabimento você ter necessidade de ficar decorando fórmulas. Faz esse aqui, ó, faz esse esqueminha. Ó, forneci calor. O que o gás pode fazer com esse calor fornecido? Uma parte é realização de trabalho, está aqui o trabalho, ó. A outra parte na forma de energia interna. Agora, cada transformação gasosa, você vai ter que olhar o que vai acontecer aqui. Como calculamos o trabalho, né? O trabalho, se a pressão for constante, a gente pode usar aquela fórmula, pressão vezes ΔV. Se for uma transformação com pressão variável, geralmente você calcula o trabalho pela área do gráfico. Lembra que são assuntos já estudados. Qualquer coisa você faz uma revisãozinha lá.
E a variação de energia interna depende. Então, se for, por exemplo, um gás monoatômico, como eu já mencionei, o 3,5 de NR ΔT. Tranquilo? Ó, delta aqui, né? Então vai ser ΔT também. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Peço atenção de vocês. Depois vocês pegam esses slides, ó. Anota aí no seu caderno, separado, porque isso aqui é onde as pessoas mais erram. Mas não é difícil, é só pensar aqui direitinho em cada palavra. Vamos lá, calor é o trabalho mais ΔU. Então, o calor ele pode ser positivo ou negativo. Lembra dos sinais. Os sinais aqui são importantes. Ó, lembra que nós estamos falando sobre uma conservação de energia. Quando o calor é recebido, então o gás recebe calor, absorve calor, o calor é positivo. Se o calor é cedido, se ele perde calor, calor é negativo. Então, você tem que respeitar esses sinais a hora de substituir nas equações. Vamos ver o trabalho. Numa expansão, expansão quer dizer que o volume aumenta. Se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Numa compressão, quer dizer que é o meio externo que realiza trabalho sobre o gás. Ou seja, o gás realiza trabalho negativo. Então, tem que tomar cuidado com os sinais. E, por último, a energia interna. Então, se é um aquecimento, o ΔU é positivo, a temperatura aumentou, a energia interna final vai ser maior do que a inicial. Já num resfriamento, o ΔU vai ser negativo. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque a fórmula é relativamente fácil. Calor, trabalho, mais ΔU. Mas se um gás, por exemplo, recebe calor e por um acaso acontece lá uma compressão, o meio externo comprime esse sistema, você tem que considerar o trabalho negativo. Quando é um calor cedido, quase todo mundo esquece de colocar o negativo. É onde a equaçãozinha fica furada. Tem que tomar cuidado. E vamos recordar para a gente finalizar as principais transformações que vocês estudaram, começando aqui pela transformação isobárica. Bom, isobárica todo mundo lembra, pressão constante. Vamos aqui estudar a fórmula que vocês estão aprendendo hoje. Calor é o trabalho mais ΔU. Se a pressão é constante, esse trabalho pode ser calculado pela fórmula direta, pressão vezes ΔV. Tranquilo. Então, é só olhar aqui cada sinal, né? Colocar o sinal coerente e você vai descobrir a quantidade de energia associada ao processo. Tem muito exercício que vai te perguntar o ΔU, você vai descobrir por aqui. Tem exercício que vai te dar condições de calcular o trabalho. E o ΔU para você achar a quantidade de calor trocada, enfim, aí a criatividade de cada problema. Vamos continuar aqui ó, com a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, o volume é constante. Se o volume é constante, não tem trabalho. Trabalho é P vezes ΔV, lembra, para pressão constante? Então, se não tiver variação de volume, não tem trabalho. Logo, se a gente tirar o trabalho daqui, calor é exatamente igual a ΔU. Quer dizer, se o recipiente é indeformável, toda a quantidade de calor que o gás recebe vai ficar, então, dentro dele, na forma de energia interna, energia cinética de movimentação de suas partículas. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, o calor, trabalho mais ΔU. Mas se a temperatura é constante, não tem variação de energia interna. Lembra que a energia interna depende da temperatura. Então, se a temperatura mantém-se constante, não muda a energia interna. Então, a variação da energia interna é zero. Se a variação de energia interna é zero, então nós temos calor totalmente igual ao trabalho. Bom, lembrando que essa lei, pessoal, a primeira lei da termodinâmica, ela diz respeito das possibilidades, né, na equação aqui de transformação de energia. A segunda lei vai completar esses processos. Nem todos os processos que a gente idealiza na equação, na prática, podem ocorrer. Mas isso é um assunto posterior, tá? Muito bem. E, finalmente, uma transformação nova. Nós não havíamos falado desse nome, ó, transformação adiabática. Presta muita atenção nesse nome. A transformação adiabática é uma transformação que não troca calor com o meio externo. Não há troca de calor do gás com o meio externo. Geralmente são as transformações rápidas. Então, quando você vai fazer um exercício, ele te dá essa dica, numa expansão ou uma compressão rápida, ele está te mostrando uma transformação adiabática. Veja, calor
trabalho mais ΔU. Se o calor é zero, então nós temos que zero é o trabalho mais ΔU, ou seja, o trabalho é igual a menos ΔU. Então vamos interpretar nos principais exemplos cobrados. Não sei se vocês notaram, a própria tela inicial era um aerosol, né? E onde eu falava sobre, né, o início lá da termodinâmica. Mas o que o aerosol tem a ver com isso? Quando você aperta o botãozinho aqui, ó, esse gás sofre uma expansão muito rápida. E ele realiza trabalho, ele empurra as moléculas aqui do meio externo. Então vamos pensar nos sinais aqui. Primeiro, como foi muito rápido, não teve tempo de trocar calor com o meio externo. Então o calor é zero. Veja, se é uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, então o ΔU é negativo. Veja que eles têm sinais opostos. Se o ΔU é negativo, o que significa? Se o ΔU é negativo, você tem que entender que houve um resfriamento. Por isso que fica gelado isso aqui, né? Ocorre um resfriamento quase que instantâneo. Tranquilo, pessoal? Então esse exemplo é muito cobrado. E para a gente finalizar, as transformações cíclicas, né? Lembra que a transformação cíclica, o estado inicial do gás é igual ao estado final, né? Então nós temos numa transformação cíclica uma curiosidade. Como a temperatura final é igual à inicial, então para o ciclo, quando a gente fala do ciclo, o ΔU é zero. A variação de energia interna é zero, porque o estado inicial e o estado final vão ter mesmas temperaturas. E a energia interna depende só da temperatura. Então, como nós temos que calor é o trabalho mais ΔU, imaginando aqui o ciclo todo, se o ΔU é zero para o ciclo, a quantidade de calor será igual ao trabalho. Então, lembra, por exemplo, do diagrama PV? Se tiver um ciclo, esse ciclo aqui está no sentido o quê, pessoal? Ó, tá vendo que está no sentido horário, né? Então, num sentido horário, você lembra que o trabalho era positivo. Então, se o trabalho era positivo, a quantidade de calor vai ser positiva. O que significa calor positivo? Ó, durante o ciclo, o gás realiza trabalho positivo, então ele recebe calor de uma fonte. Então, de novo, sentido horário, ó, veja que o trabalho na expansão é maior do que o trabalho na compressão. A gente falava das áreas, né? Você determina o trabalho aqui pela área desse ciclo, área interna. Se for sentido horário, trabalho positivo. Então, o calor é positivo. Se o calor é positivo, o gás recebe calor de uma fonte. Se for, por exemplo, no sentido anti-horário, veja, o trabalho é negativo, o calor é negativo. Se o calor é negativo, ele cede calor ao meio. A gente vai ver um caso parecido com os refrigeradores. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido. A primeira lei da termodinâmica é muito legal, muito cobrada. E agora a gente vai passar um tempo fazendo exercícios, treinando e fazendo exercícios e interpretando cada problema. Tá joia? Um grande abraço para vocês e boa semana para todos.